Oi, turma, tudo bem? Então, estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o Master, né? Um movimento social que surgiu e se desenvolveu aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou o Thiago Cassol, sou professor do ensino básico no município do Rio Grande, aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul. Professor de História, sou formado em História na UFPEL e ano passado concluí o mestrado também na UFPEL, com a orientação da Alessandra, a professora Alessandra, aí, que está dando aula para vocês e que está ministrando essa disciplina sobre os movimentos sociais do campo. Então, a ideia é a gente fazer uma conversa aqui sobre o Master, tá? Vou procurar ser breve, porque até eu imagino que vocês vão aprofundar isso na disciplina, vão fazer outras leituras aí com a professora Alessandra. E aí, a pedido da professora e do Miguel, então eu vou dar essa contribuída. Também fico aberto para depois, quem tiver dúvidas. Enfim, estou à disposição de vocês também, que para mim gosto bastante de falar sobre isso. Tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho do Master, né, o surgimento, e depois um pouco rapidamente das discussões e das pesquisas. Pedir desculpa pela aula ser assim, mas foi a única forma que eu consegui, no meu conhecimento tecnológico aqui, fazer possível assim, e pelo menos mostrando alguns slides para vocês, tá bom? Essa foto aqui que abre, então, é um acampamento do Master, que vai ser uma das práticas implementadas pelo movimento. A foto aqui é de um jornal de 79, mas na verdade é em 62. Tá, então o Master surge num conflito em Encruzilhada do Sul, aqui no sul do estado, tá, em 1960, num conflito entre os poceiros que habitavam a área e um suposto proprietário. O prefeito do município, então, Milton Serres Rodrigues, que era delegado de polícia e era membro do Partido Trabalhista Brasileiro, vai apoiar a resistência dos poceiros, e a partir disso vai surgir, então, o primeiro núcleo de agricultores sem terra aqui no estado. Mas, para a gente compreender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, tá? E conversar rapidamente aqui sobre as décadas de 60, 50 e 60, então, que é onde finalmente os camponeses aí, né, a maioria ainda da população no campo no Brasil, começa a adentrar e ter, digamos assim, uma importância, uma relevância na política brasileira. Então, como que isso acontece, né? A partir dos anos 50 aí, a criação das ligas camponesas no Nordeste, depois vem mais para o Centro-Sul aqui, e também em 53 a criação da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil. Mas além dessas organizações dos camponeses, também entre os partidos políticos da época, os camponeses serão disputados enquanto sujeitos políticos, principalmente em torno do voto, em alguns casos, né, na importância que eles vão começar a adquirir, passar a adquirir na questão eleitoral, mas não só isso. Então, o PTB, o PSD, o PSP em São Paulo, o PCB também vai estar bastante presente. E aí, então, a partir disso é o que a professora Leonilde Medeiros chama do que se criou, então, uma nova identidade e uma linguagem comum, que vai passar a agregar no plano político os diferentes tipos de trabalhadores rurais, né, em regiões distintas, em torno de uma bandeira de luta que vai se forjar nesse momento, que vai unificar todas essas lutas e esses sujeitos do campo, que vai ser a reforma agrária. Tá? Então, o Master tem antecedentes nessas mobilizações. No Rio Grande do Sul, nos anos 50, os comunistas vão tentar colocar em prática algumas organizações aqui, fundando algumas ligas pelo Estado, tá? Mas que não vão conseguir ter grande proeminência. Mas, inclusive, esse fato aí dos anos 50 é um período que necessita maiores e melhores pesquisas para compreender. A Córdula Ecker, num trabalho dela sobre o Master, ela faz referência a isso, tá? Que as primeiras propostas de organização de agricultores no Rio Grande do Sul foi iniciativa do Partido Comunista nos anos 50.
Nos anos 60, então a década de 60, vai se fortalecer ainda mais essa questão da reforma agrária no Brasil. Tá? E aí inúmeros projetos vão surgir. Porém, qual projeto? E aqui é importante porque nesse momento a Igreja Católica defende um projeto, os ruralistas vão defender um projeto, né? A Farsul, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, vai ser a favor da reforma agrária, vai defender a reforma agrária, é claro, vai dizer que é uma reforma, tem que ser uma reforma agrária dentro da ordem, anticomunista, enfim, né, contra o populismo, essas expressões que estão bastante em voga hoje. Então, a direita tem uma proposta e uma defesa da reforma agrária, assim como a esquerda também. No governo João Goulart, a nível estadual, vai se radicalizar isso, tá? Ou, como fala a De Salles aqui, as contendas referentes à reforma agrária exacerbaram-se. As causas para a crescente radicalização no período foram impulsionadas por sua política de defesa das reformas de base, principalmente a agrária, a ampliação dos conflitos fundiários, a proliferação dos movimentos de luta pela terra e o agravamento da crise econômica que acompanhou todo o seu governo. O João Goulart vai criar diversos órgãos, então, que vai tentar botar em prática esse plano de reforma agrária. A SUPRA, a Superintendência Política de Reforma Agrária, que era responsável por elaborar essa política agrária, vai criar o Estatuto do Trabalhador Rural em 63, que pela primeira vez vai reconhecer como portador de direitos os trabalhadores do campo, vai criar um plano trienal de desenvolvimento econômico e social, que não vai dar muito certo, né? E dentre as suas reformas de base, aí a principal defesa pela reforma agrária, o que vai suscitar inúmeros embates. No Rio Grande do Sul tem o governo do Leonel Brizola, tá, em 59 a 62. Esse governo vai ser um marco nas disputas por terra aqui no estado, mas também nacionalmente, porque ele vai implementar uma política agrária com incentivo às mobilizações por terra. O Brizola vai criar também um aparato burocrático, então vai criar já no primeiro ano do governo, em 60, a Comissão Estadual de Terras e Habitação, que vai ser responsável por mapear terras para aquisição do Estado e para repassá-las aos camponeses. Vai criar em 61 o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária, o IGRA. Tá? Em 62 o PRAD, que vai ser responsável por elaborar projetos de colônias rurais e associativismo. E vai se basear aí o que ele chamava uma reforma agrária dentro da lei, na Constituição Estadual vigente na época, que era de 1947, que dizia lá na sua lei que os projetos de colonização deveriam ser levados adiante a partir de uma demanda mínima de 100 agricultores sem terra. Dentro disso, também nos anos 60, o Rio Grande do Sul vai estar com uma crise social e econômica, era um estado extremamente rural, né? Ainda hoje a gente depende muito disso. Então é um período de baixíssima produtividade no campo, tá? Aliada ao esgotamento da fronteira agrícola, então o nosso norte do estado e noroeste já está todo ocupado, as suas terras, tá? Assim como a fronteira com Santa Catarina, então há um esgotamento, há um aumento da concentração fundiária da propriedade privada da terra, né? E para a gente ter uma ideia, aí, com o censo de 1960, 297 mil trabalhadores sem terra. E o Master, então, dentro desse contexto, ele vai ser fundado em 1960, tá? Lançado em Encruzilhada do Sul, como diz aqui o periódico, e vai propor um estatuto já no seu lançamento. Esse estatuto, em linhas gerais, tinha pautas políticas e econômicas, né, como combate à exploração do trabalhador rural, combate aos altos preços dos arrendamentos, etc. Mas também vai propor um formato organizativo, né, e aí, de maneira bem ampla, vai se dizer favorável aos associados sem nenhuma discriminação de classe, raça, nacionalidade, partido, etc. Além disso, também vai ter como horizonte a criação de uma confederação nacional. O Master, então, até 61, ele permanece com pouca visibilidade no cenário gaúcho aqui,
E em 61 acontece o Congresso de Belo Horizonte, ou também chamado primeiro Congresso Camponês do Brasil. O Master vai participar, tá? Vai fazer inúmeras excursões aqui no interior do estado antes do Congresso para eleger delegados e construir algumas associações. E vai ir para Belo Horizonte, então, e vai participar do Congresso, e o Congresso, no seu final, vai ter o lema da revolução, tá? Ao invés de reforma, revolução, com muita influência das ligas camponesas do Francisco Julião. O Master volta então para o Rio Grande do Sul, e aí vai haver uma inflexão política nesse momento, que o Master vai passar a atuar de maneira mais ativa, inclusive ocupando algumas propriedades e desenvolvendo os acampamentos. Então, o 61 é um ano bastante importante por conta dessa participação no Congresso. Também aqui no Rio Grande do Sul, Brizola vai passar pela campanha da legalidade, que provavelmente a Alessandra vai fazer referência para vocês. Foi um episódio bastante importante e vai fortalecer o governo do Brizola. A Ecker diz assim, então, que até fins de 61 a organização do Master junto ao Sem Terra era incipiente. Foi a partir de janeiro de 62 que o movimento começou a adquirir grande impulso, resultado do apoio que o governo Brizola passou a emprestar. Tá? Então, em 62, o Brizola, já no último ano do seu governo, mas mesmo assim vai acelerar sua política agrária, vai começar a desapropriar terras aqui em Canguçu e em São Jerônimo, né? E aí, em janeiro de 62, é o início dos acampamentos, o primeiro na fazenda Sarandi, no norte do estado. Tá? Milhares de camponeses vão ocupar a fazenda Sarandi, que era de propriedade uruguaia na época. Depois, entre fim de janeiro e fevereiro, o banhado do colégio em Camaquã, que também foi uma ocupação bastante conhecida e impactante na época. Tá? E entre janeiro de 62 e março de 64 vão ocorrer mais de 20 acampamentos, tá? Além de tentativas de ocupação, concentração, etc. Então, o Estado vai ser mexido aí pelas mobilizações camponesas. O Brizola, por sua vez, vai desapropriar tanto a fazenda Sarandi quanto o banhado do colégio. Aqui algumas referências, né, de fontes sobre esse período. Então, Brizola desapropria terras e entrega aos camponeses, no Novos Rumos, era um periódico do Partido Comunista, algumas fotos aqui do acampamento, uma marcha. Aqui o Brizola, na cerimônia que ele faz a entrega, digamos assim, simbólica dos títulos de propriedade, da desapropriação, aliás. E aqui, acampamentos abalaram a Estância, que foi um conjunto de reportagens do Rui Facó, que foi um enviado para cá para cobrir esses acontecimentos. Os latifundiários em pânico investem contra Brizola, então também vai haver uma reação da classe ruralista. Aqui um mapa, então, que conta um pouco das associações vinculadas ao Master no estado. Então, aqui em cinza é onde não conseguimos nenhum dado. Em verde, aqui é onde tinha uma associação, pelo menos, tá? Pelo estado do Rio Grande do Sul. E aqui achurado, né, listrado, com mais de uma entidade. Tá? Então, rapidamente, o que foram as associações, né, que estavam ou não vinculadas ao Master. Isso é importante a gente pensar o Master como um grande guarda-chuva, e essas associações faziam parte do Master, eram, digamos, a base do movimento. Mas também carecem de mais pesquisas. Então, essas associações eram grupos de organização dos camponeses, tá? Elas eram bastante diversas na sua composição e nomenclatura. A gente encontrou associações de sem terra, ou associações de pequenos e médios proprietários, ou Conselho do Povo, tá? Eram todas elas associações vinculadas à luta pela terra. Em alguns casos, elas vão existir de forma bastante efêmera para uma mobilização ou um acampamento, ou para uma coleta de abaixo-assinado, então é bastante difícil, pelo menos até aqui para nós foi, em compreender mais essas associações.
E cada associação, então, a partir de 30 camponeses sem terra, dava origem a uma associação. Tá? E elas podiam ser por município ou por localidade, então por isso às vezes a duplicidade no mesmo município, né? Às vezes existiram mais de uma associação por município. Outra questão também é que as formações dessas associações se davam pelo rádio, então havia chamados no rádio ali para que ocorressem, está sendo criada tal associação, então os camponeses que quiserem se dirigir à paróquia ou sei lá em qual local para fazer parte da associação. E também em alguns casos, pelo menos um, a gente encontrou o próprio governador criou uma associação. Então isso demonstra que elas eram bastante maleáveis, assim, surgiam de diferentes formas. O Master, então, a partir de 63, o Brizola não vai conseguir eleger o seu sucessor para o governo do Estado. O Hildo Meneghetti, que foi um candidato vinculado aos ruralistas, vai vencer as eleições e o Master vai passar a sofrer uma dura repressão. Como tática política, o movimento vai apostar na sindicalização, tá? E em alianças campo-cidade, com estudantes, sindicatos, etc. Vai haver inúmeros casos de violência, de prisões nesse ano, cerco também aos acampamentos por parte da Brigada Militar. Em 64, então, com o golpe civil-militar a nível de país, vai haver a desarticulação do movimento. Bom, para encerrar, então, algumas discussões feitas a partir do Master, então, e que ainda se sustentam atualmente. Se o Master foi um movimento autônomo, né, ou se era atrelado ao Brizola, a gente acredita que havia uma autonomia do movimento, tá? Embora houve uma situação de reciprocidade, digamos assim. Então, o Master se aproveitou da estrutura criada pelo governo Brizola, do dinheiro, muitas vezes, e do apoio. Tá? Então, não era completamente atrelado aos mandos e desmandos do Brizola. O Brizola, então, como uma figura controversa também, que procura dialogar tanto com os camponeses, mas também algumas vezes com os ruralistas. Tá? E os vínculos organizativos do Master e das associações, então, que a gente acredita que sim, o Master, como eu falei, como um grande guarda-chuva, e as associações lá na base mobilizando o povo em prol da reforma agrária. Há algumas possibilidades e necessidades de aprofundamento de pesquisa, então. Em torno da história oral, a gente conseguiu desenvolver pesquisas, mas ainda muito concentradas no norte do Rio Grande do Sul, a partir da ocupação da Fazenda Sarandi. Há muita memória sobre esse período, há muita gente viva ainda, porém precisam ser contatadas e desenvolvidas essas pesquisas. O papel e a atuação das mulheres nesse momento ainda é muito pouco conhecido e pesquisado. Né? Se os homens, sobretudo, iam acampar, era porque existia uma retaguarda feminina, digamos assim, né? Mas que tudo isso necessita mais pesquisas. Sobre quem integrava o movimento, isso tem sido bastante difícil de compreender. Quem era esse sujeito? Tá? Era sem terra, mas né, vivia onde, como vivia, as fontes não têm muita visibilidade nisso. E também a necessidade de aprofundar os estudos das décadas anteriores, dos anos 40 e 50, como décadas que puderam gestar a explosão, digamos assim, que vai ocorrer nos anos 50. Tá bem, turma, foi bastante rápido aqui, espero que o vídeo sirva, a aula também. Tá? Mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês e da professora Alessandra, do Miguel. Tá? Bons estudos, aproveitem essa fase da vida aí, porque é bastante importante estudar, pesquisar. Tá? Um abraço aí para vocês, foi um prazer.